Então, mas eu agradeço a todas a presença de cada uma, né? Mesmo sendo virtual, é uma bênção, nós aprendemos junto a palavra do Senhor, né? É sempre bem-vinda. Eu sou a Silvana Ortega de Guarulhos, quem já me viu, conhece, talvez dos congressos, de algum lugar por aí, né? Eu congrego em Guarulhos, eu tenho 2 filhas e tenho um marido abençoado, o meu esposo Maurício Ortega, ele faz parte da liderança da igreja, e assim, eu sou muito feliz com a minha família, e sou muito agradecida a Deus por ela. E assim, hoje eu estou aqui para falar mais um pouquinho, né, de tantas palavras que a gente já tem ouvido durante todos esses dias, né, de pandemia, de nós estarmos aqui juntas, reunidas, de todos os lugares, que foi algo de bom, né, porque nós podemos conhecer pessoas de vários lugares, e mesmo estando longe, né, isso é coisa que não aconteceria se não fosse isso. Então, é um prazer hoje estar aqui, representando, assim, a palavra de Deus, como sempre, é muito bom, nós aprendemos juntas, né. E o nosso título de hoje é O Verdadeiro Você, né. Então, quando se fala do verdadeiro eu, é o eu que manda, né? Eu quero, eu faço, eu posso. Só que assim, eu decidi falar do verdadeiro você. Então, nós vamos descobrir que você é esse, né? Quem é esse verdadeiro você? Que, na verdade, seria eu, né? Quem será essa pessoa? Aí eu gostaria de estar abordando o Salmo 139:1. Eu vou falar mais, assim, a respeito desse Salmo 139:1. Mas antes, assim, eu queria sempre lembrar, Deus sabe de tudo. Deus sabe de todas as coisas. Deus sabe desse momento que nós estamos passando. Deus sabe por que eu estou aqui hoje presente falando. Deus sabe se a minha necessidade talvez seja maior que a de vocês, né? E Deus sabe de todas as coisas. Isso nós já sabemos. Esse Salmo 139, ele vai falar muito a respeito disso. E poucas pessoas têm, assim, a oportunidade de nos conhecer. Nossa família, por exemplo, nossos filhos, esposo, marido, né, as filhas, os nossos parentes, eles nos conhecem um pouquinho, sabe? Se a gente perguntar um pouquinho das nossas qualidades, cada um vai falar alguma coisa. E será que eu me conheço? Será que o meu verdadeiro você se conhece? Às vezes, na verdade, até a gente se estranha, né? A gente faz coisa que, às vezes, até nós se duvidamos. Nossa, gente, e foi eu que fiz isso, né? Esse é o meu verdadeiro eu, né? Eu falo assim, o verdadeiro você. E será que a gente age realmente da forma correta, muitas vezes? Sabendo que Deus nos conhece, sabendo que Ele é onipotente, onipresente, está sempre ali nos vigiando. E, muitas vezes, esse você esquece, né? Ele esquece. Quer queira, quer não, o nosso verdadeiro você age de formas diferentes. Como, por exemplo, quando nós estamos dentro dos nossos lares, com os nossos filhos, esposo, quando tem alguém de fora junto, muitas vezes o que a gente faz? Você faz o seu melhor, você prepara a sua casa, prepara o seu lar, você tem medo que os seus filhos pequenos vá agir de uma forma errada, a gente dá uma corrigida, né, quando é pequeno, olha, não faça isso, porque já sabe que ele vai fazer, né? Não faça aquilo. Quando é mais adulto, a gente tem que dar aquela corrigidinha, olha, vamos se comportar aí, né? Vamos colocar um pratinho na mesa diferente. Então, ali a gente já não é a mesma pessoa, para falar a verdade. A gente dá uma mudadinha para que a gente possa fazer o nosso melhor, né? Procurar fazer o melhor para receber os nossos parentes, as nossas visitas, né? Então, o nosso você às vezes muda, né? Às vezes a gente aparece algo diferente, mas a gente não pode se esquecer de um detalhe: Deus nos conhece muito bem. Então, quando se trata dessa situação, de quando você vai receber alguém, é natural que a gente queira representar o melhor para essa pessoa, até para que a gente possa atender bem ela, né? Mas quando é lá fora, às vezes lá fora no trabalho, aí eu estava aqui pensando, né? Puxa vida, professor. Um professor é muito difícil, né? Ele lidar com aquelas crianças ou aqueles adolescentes. Gente, é muito complicado. Às vezes aquele você dele, aquele eu, ele vai ser transformado lá. Às vezes, dependendo da escola, você tem que tomar sérios cuidados com aquelas crianças,
você não pode falar mal, você não pode tocar nela. Então, tem todo um cuidado que você acaba se transformando em uma outra pessoa. E, às vezes, você chega em casa, o seu filho vem falar alguma coisa, pronto, já não é mais aquela mesma pessoa da escolinha. Você já não consegue tratar do mesmo jeito que você trata lá na escolinha, aquelas crianças que você depende delas para ganhar o seu sustento. Então, o nosso você, ele está sempre se transformando. Muitas vezes a gente se pega, né, agindo de uma forma diferente, agindo de uma forma que não agrada a Deus. Então, a gente tem que tomar muito cuidado quando a gente age com as pessoas que seja da congregação. Será que lá nós temos uma panelinha e a gente quer parecer alguém que a gente não é? Né? Será que muitas vezes a gente se mostra outra pessoa porque a gente talvez queira um status, ou queira fazer parte daquele grupo, né, que não deveria existir, né, infelizmente existe muitas vezes. Então, nós devemos ser o verdadeiro você. O verdadeiro você é fazer a vontade de Deus, né, porque se nós fosse fazer a nossa vontade, a gente fica nessa mudança constante. Um de lá no canto eu sou de um jeito, lá no sou de outro, lá, dependendo da pessoa, eu sou de outro jeito. Não, o verdadeiro você é você mesma. Você não precisa enganar os outros, porque Deus não se engana, né? Então, eu sou essa pessoa, eu não preciso se mostrar ser outra, porque aquela pessoa, eu tenho que agradá-la, né? Eu não tenho que agradar ninguém, eu tenho que agradar a Deus. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso. E por esse motivo, muitas vezes, nós não nos conhecemos. Mas para que a gente possa se conhecer melhor, para que eu possa ser esse você que conhece a Deus, né? O que eu tenho que fazer? Eu tenho que buscar a palavra, porque só ela vai me ensinar a ser eu mesma, em qualquer lugar, independente de com quem seja o patrão, seja o seu esposo, com seus filhos, com as pessoas de fora. Esse verdadeiro você tem que ser permanente, né? Isso é um treinamento, porque muitas vezes a gente acaba falhando mesmo, nós somos falhas, né? Somos pecadoras, mas nós temos que ter esse treinamento. Deus, ele conhece, ele é assim, único, o único Deus que nos conhece o nosso coração, conhece o nosso pensamento, conhece tudo, tudo. Ele não tem nada que vai dizer que ele não venha conhecer em cada uma de nós. Davi reconhecia a onisciência de Deus. Ele conhecia, ele sabia quem era Deus, ele sabia que Deus era divino, infalível e eficaz. Nós também sabemos disso, por isso nós estamos aqui, porque nós servimos um Deus verdadeiro, né? Um Deus que não falha, um Deus que a gente tem que tomar cuidado, porque esse Deus, ele é fiel e ele é justo, né? Ele sonda, ele nos sonda e nos conhece muito bem, né? Isso que diz a palavra. Ele nos sonda e nos conhece muito bem. Por esse motivo, eu vou sempre repetir, o verdadeiro você não pode mudar. É como Jesus. Jesus, ele fazia aquelas caminhadas, e todos os lugares que ele parava, ele não mudava. Ele não tinha medo daquelas pessoas, ele sempre era a mesma pessoa, independente da pergunta que fosse feita para ele. Ele não mudava, ele não era inconstante, né? O nosso verdadeiro você deve ser assim. A gente não deve mudar dependendo da situação. Devemos ser sempre a mesma pessoa, uma serva fiel, uma serva que busca fazer a vontade de Deus. Deus sabia dos pensamentos antes de chegar na sua mente. Isso Davi já tinha descoberto nesse salmo. Ele já sabia dos pensamentos. Deus sabe dos nossos pensamentos. Então, nós devemos cuidar muito da nossa mente. O que nós estamos astuciando, o que a gente está pensando, o que a gente está tentando fazer, tipo, no dia de amanhã eu vou fazer tal coisa, mas será que está agradando a Deus? A gente não precisa disso, né? Deus nos conhece muito bem, e os planos de Deus já estão traçados, ele conhece muito bem tudo aquilo que a gente está pensando antes de agir. Então, o que a gente deve fazer? Antes de agir, antes de fazer aquele nosso você fazer errado, a gente deve fazer o quê? Fazer com que pensar antes de agir, porque a nossa mente Deus já conhece. E ele sabe quando a gente está pensando as coisas erradas,
quando a gente quer fazer algo que não agrada a Deus. Davi não era capaz de anunciar uma sentença que Deus já soubesse, né? Se a gente dá uma olhadinha na Bíblia, aí no versículo 4, né? Como Deus é onisciente. Deus é onisciente. A gente não tem como tentar conseguir contar, né? Com os grãos de areia de todas as praias do mundo. Nem de uma, nem de meia praia, nem de um passo que você dá, a gente não consegue contar. Isso é o poder de Deus. Então, esse salmo ele é maravilhoso, porque ele vai falar muito a respeito do nosso Deus, da grandeza que ele é, né? O verdadeiro Davi, ele não podia se esconder de Deus. Aí eu pergunto, e nós hoje? Porque eu estou falando do Davi lá do passado. Nós podemos se esconder de Deus? Não, nós não podemos se esconder de Deus. Não tem nada que faça com que nós se esconda de Deus. Não pode apagar a luz, não adianta fechar seus olhos, não adianta entrar debaixo de uma mesa, de uma cama. Deus nos conhece muito bem. Então, nossas atitudes têm que ser todas muito bem planejadas de acordo com a vontade de Deus. E o verdadeiro Deus, né? O verdadeiro Deus, ele pode fazer muito mais do que nós, assim, podemos pensar ou agir. Davi entendeu que Deus lhe havia protegido e escolhido. E nós sabemos muito bem que a palavra, ela diz assim, lá em 1 Pedro 2, 29. Ele diz assim, ó, vocês são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar a grandeza daqueles que o chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então, hoje, nós também somos esse povo de Deus, né? Esse verdadeiro você tem que prevalecer, por quê? Porque nós somos uma geração eleita, escolhida. Olha que coisa mais linda, né? Deus nos escolheu, né, para que a gente pudesse ser esse você que Ele quer que a gente seja, buscando a palavra. Porque se a gente não buscar a palavra, é por esse motivo que estamos aqui, né, para ouvir mais uma vez que sem buscar a palavra nós não conseguimos fazer a vontade de Deus. O verdadeiro você se encaixa perfeitamente nesses versículos acima? A gente reconhece isso que Deus está falando, que nós somos sacerdócio real, nós somos nação santa, povo exclusivo de Deus. Nós não podemos se esquecer. Alguns versículos é bom até a gente anotar assim, colocar em alguns lugares estratégicos, para que a gente possa estar lembrando. Porque muitas vezes a gente esquece e começa a agir de uma forma que desagrada a Deus, né? Não temos para onde nos ausentar. Então, independente do problema, independente da situação que nós estiver vivendo, independente de qualquer coisa, é buscar a Deus e não tentar fugir, e não tentar se esconder. Se a gente tem uma fraqueza, se nós temos algo que nos tenta, se nós temos algo que nos atrapalha, não adianta esconder. O que a gente tem que fazer é buscar a Deus, é orar, é entregar nas mãos dele e pedir para que ele venha nos ajudar, né? Então, não tem por que se esconder. A gente tem mais é que se apresentar a Deus, né? De uma forma que ele venha nos ajudar, venha fazer a vontade dele. No versículo 5 e 6 do Salmo, ele fala assim, olha, tu me cercas por trás e por diante, e sobre mim põe a mão. Então, isso significa o quê? Ele está do nosso lado, ele está por trás, ele está diante, ele está com a sua mão sobre mim, não tem o porquê eu correr de Deus, eu tenho que buscar, eu tenho que correr atrás desse nosso Deus, né? Nós temos que correr atrás dele para fazer a vontade dele, para que a gente seja abençoada. No versículo 7 e 8, no versículo 7, de 8, de 11 até 12, eu não vou ler agora, mas vocês podem estar marcando aí. Esses versículos, eles diz tudo, né? Tudo que mostra que a gente precisa hoje, né? É o verdadeiro você. Buscar a palavra de Deus nos faz saber quem somos nós, né? Nos faz saber quem somos nós. Esteja com o olhar minucioso de Deus. Aí a gente pensa até numa lente, né? Eu uso já a lente do óculos, mas às vezes eu preciso de mais uma lente para que eu possa, assim, olhar com um olhar mais minucioso, para abrir mais os meus olhos e reconhecer muito mais quem é esse Deus que a gente serve, né? Esse Deus que a gente serve.
E se nós pedimos para Deus examinar o nosso coração hoje, o que será que ele ia encontrar? O que será que Deus ia encontrar dentro dos nossos corações hoje, se eu falasse, Senhor, examina meu coração, né? Cada coraçãozinho aí que está batendo, se eu falasse, olha, Senhor, examina, olha lá no meu coração e vê o que há em mim, né? O que será que ele ia encontrar? Quais seriam os nossos sentimentos, né? Aí eu vou falar uma pequena ilustração que fala um pouquinho a respeito do que será que passa dentro das nossas mentes, nossos corações. Havia um homem que ele estava prestes a morrer. Aí ele, prestes a morrer, ele ficou meio preocupado, porque ele sabia, já tinha ouvido uma vez, que ele precisava de algo para que ele morresse e não fosse para um lugar ruim, que ele não conhecia muito bem, mas sabia que era ruim. Ele chamou um senhor religioso e falou para ele assim, olha, é o seguinte, eu tenho assim um valor muito alto em dinheiro para que eu possa estar oferecendo para me conseguir. Ele fez um pedido até interessante, ele estava prestes a morrer, aí ele falou assim que ele queria, deixa eu ver aqui, ele queria uma consciência limpa. Mas será que dinheiro ia comprar uma consciência limpa? Ele achou que uma consciência limpa, ele oferecendo aquela quantidade de dinheiro, porque ele já tinha esbanjado muito, ele já tinha feito tudo o que tinha que fazer aqui nesse mundo, e quando chegou no finalzinho, ele falou assim, bom, agora eu pago para ter uma consciência limpa. Mas aí ele tomou um susto, porque esse homem religioso falou para ele, não, dinheiro não paga, dinheiro não vai pagar essa consciência limpa. Então isso quer dizer, nada paga uma consciência limpa, a não ser você se arrepender dos seus pecados, ir buscar Deus e fazer a vontade dele, se arrepender, se converter de fato através do batismo. Essa foi a resposta que ele ouviu. Ele ficou muito irado, porque ele falou, não, mas, puxa, mas eu estou morrendo, eu estou pagando para uma consciência limpa, e o senhor está me falando uma coisa dessa? Daí ele disse, eu não poderia te dizer outra coisa, porque nada para Deus é pago. O que nós fazemos aqui nesse mundo, né, não é para a situação de que você vai pagar, ou você vai ser bonzinho no final, ou chega na última hora, eu vou pedir perdão ali de qualquer jeito. Não é assim, infelizmente não é assim. Então, o que será que está dentro do nosso coração hoje? Somos de fato verdadeiramente convertidas ou convencidas? Né? Quem é você? Quem sou eu verdadeiramente? Essa é uma preocupação que a gente tem que ter todos os dias. Qual é a vontade que nós estamos fazendo? Cuide da sua alma, né? Jesus fez uma seguinte pergunta em Marcos 8,36. Quem quiser pode anotar aí. Marcos 8,36. O que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Então, se nós não cuidar da nossa alma, o mundo ele não vai trazer a salvação para nós, né? Dependendo das nossas atitudes, não vai adiantar você viver tipo 30, 40, 50 anos de convertido e não fazendo a vontade de Deus. O verdadeiro você tem que ser você com Deus, fazendo a vontade de Deus. O verdadeiro você deve buscar realmente, de fato, a salvação. Então, quer dizer, só falar, eu quero ir para o céu, todo mundo quer. Até quem não conhece a palavra de Deus quer ir para o céu. Mas, assim, o verdadeiro você tem que saber quem é Deus. Quem de fato é Deus, esse Deus onisciente, onipresente, onipotente, né? Esse Deus que salva, esse Deus que cura, que cuida, que zela de cada uma de nós. Jesus, ele não morreu na cruz do Calvário para o nosso conforto. Não existe coroa sem cruz. Não há bênção sem fardo e não há bênção sem conflito. A Bíblia nos diz para lutarmos o bom combate com a fé. Haverá fardos para carregar, gigantes para derrubar, e coloque a mão no arado e não olhe para trás. O nosso Deus é maravilhoso. Estamos em guerra contra Satanás e seu exército. Não podemos esquecer disso. O verdadeiro você deve estar preparado, porque temos o Deus da vitória. Nós temos um Deus vitorioso, um Deus que nós podemos confiar, sim, sem nem
vacilar. Para finalizar, eu deixo aqui algumas perguntas para a nossa reflexão. Quem de fato é o verdadeiro você? Quando eu se refiro a você, é a você, primeiramente a mim, né? Deus encontrará uma mulher de valor quando sondar o seu coração, o meu coração. Você está se esforçando em cumprir os mandamentos ordenados por Deus e cumprindo o que Deus planejou para você fazer? Para eu fazer? Será que nós estamos se esforçando para ser realmente uma serva fiel? Então, essas perguntas eu deixo para vocês e gostaria de terminar agora lendo aqui, ó, o Salmo 139, 23 e 24, o finalzinho lá, os últimos versículos. Diz assim: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Amém? Que Deus seja louvado, que essa sua palavra possa, assim, entrar dentro do seu coração, da sua mente, que Deus possa usar cada uma de nós para fazer a vontade dele. Né? Que o verdadeiro você seja Deus. Deus, Jesus, trabalhando na vida de cada uma. Muito obrigada pela atenção e eu agradeço muito em estar aprendendo com vocês o meu verdadeiro eu, o que eu devo fazer, né, para servir um Deus verdadeiro. Tá bom? Amém? Muito obrigada pela presença de cada uma.